brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento e estou aqui mais uma terça-feira, como toda semana, para apresentar mais uma edição do nosso Paddock Sprint para vocês, nossa versão semanal e compacta com todos os acontecimentos mais recentes, mais quentes do esporte a motor mundial. E se essa é a função, a filosofia do programa, então hoje ele vai abraçar, né, essa missão em cheio, porque a gente tem uma terça-feira muito movimentada na Fórmula 1, teve mudança de diretor de prova, anúncio de mudança também nas apresentações dos carros, das pinturas, né, para a temporada 2025. A gente vai falar sobre a final da NASCAR, que aconteceu no último fim de semana, e a final da MotoGP, que vai acontecer no próximo fim de semana. Então tem muita coisa para a gente tratar aqui no programa, além de Gabriel Bortoleto. A gente tem que falar de Gabriel Bortoleto, porque é claro que a Fórmula 1 passa por um período de renovação muito importante, que pode vir a ser histórico no futuro, inclusive, porque não é algo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos da categoria, muito pelo contrário. Então vamos falar também sobre o papel do Bortoleto nessa renovação, não só do Bortoleto, mas em relação também aos outros novatos, Berman, Colapinto, Lawson, enfim, toda essa galera que tem feito barulho, né, mesmo em suas primeiras experiências em um carro de Fórmula 1. Para você que está assistindo ao nosso Paddock Sprint, eu vou te convidar a deixar o like aqui no nosso vídeo, o seu comentário e, é claro, dizendo o que você acha do nosso programa, o que esperar de Rui Marques, o novo diretor de prova da Fórmula 1, que a gente já vai falar. E inscreva-se no canal do Grande Prêmio, ajude-nos a espalhar a mensagem do Grande Prêmio para todos os confins do YouTube. Mas eu não estou sozinho aqui, não. Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Tenho hoje uma dupla aqui comigo, Giovanni Danjo, Pedro Luiz Cuenca. Hoje o Paddock Sprint será apresentado em trio, né? Então uma coisa à la TTGP. E vamos para cima, né, Gil? Vamos para cima, Cuenca. Muita coisa para a gente falar nesses próximos 50 minutos. Então vou convidá-los a darem as suas impressões iniciais. Pode começar, Gil, e boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo, ao JP, ao Pelu, todos, o PP também na produção, todos ligados no Paddock Sprint. É um dia bastante movimentado na Fórmula 1, muitos anúncios, o principal sendo a troca do diretor de provas, a chegada do Rui Marques, expectativas daqui para frente também. A gente aguarda a repercussão dos pilotos que têm sido bastante vocais nesses últimos meses, nessas últimas semanas, em especial em relação à administração da FIA. Então vai ser uma mudança que vai repercutir bastante para Las Vegas e, é claro, também as expectativas para 2025, porque Gabriel Bortoleto está aí e muitos novatos estão aí. Então uma nova fase vai se encaminhando, vai começando na Fórmula 1. Perfeito. Cuenca, suas impressões iniciais sobre um dia bem movimentado, né, na Fórmula 1, ao contrário até do que a gente esperava para uma terça-feira de semana sem corrida, né? Olá, boa tarde, JP, Giovanni, a todos que estão nos acompanhando. É uma terça-feira sem corrida, num meio assim, né? Tem um espaço grande entre Interlagos e Las Vegas, então a gente esperava só aquelas notícias meio requentadas, aquelas coisas meio sem graça,
Então, ter uma terça-feira quente dessa é bem interessante, é bem bacana. Como o Giovanni disse, essa questão da FIA vai repercutir nos pilotos, então a gente está curioso também para saber a opinião de quem acelera, de quem está envolvido nas decisões dos diretores de prova e de tudo mais. E tem essa questão do lançamento dos carros todos juntos em Londres, que esse eu estou curioso, eu estou achando que vai ser a cafonice maravilhosa da Fórmula 1 e do Liberty Media, mas a gente sempre espera a cafonice desses americanos, né? E aí tem aí também uma coisa curiosa, né? Que também no começo de fevereiro, a MotoGP vai fazer isso. A MotoGP que foi comprada pelo Liberty Media também vai fazer isso lá na Tailândia, na véspera do primeiro dia de testes. Então vocês que cobrem a Fórmula 1 estão muito mais no lucro, porque o de vocês é em Londres, né? O meu é na Tailândia, é de madrugada, já vou sofrer logo na apresentação das motos. Mas vai ser o mesmo esquema da Fórmula 1, todo mundo lançando ao mesmo tempo os equipamentos, as novas pinturas e tudo mais. Bom, e no futuro vocês vão descobrir que essa é a melhor opção. Mas, enfim, eu ainda dou meus centavos de contribuição daqui a pouco. Começando, vamos falar primeiro do diretor de prova do Niels Wittich, né, que deixou a Fórmula 1 nessa terça-feira. De acordo com o comunicado da categoria, ele se retirou do cargo, né, ele pediu para deixar o cargo. A gente passa por uma temporada, mais uma vez, muito comentada sobre decisões de direção de prova, sobre tudo que está ali ao redor, né, dessas polêmicas com o Max Verstappen, Lando Norris, enfim. E não me parece, Gil, uma coincidência que, em meio a toda essa confusão, todo esse imbróglio, o Niels Wittich entregue o cargo no meio da temporada, né? Logo depois, inclusive, do título ser decidido. O título matematicamente ainda está aberto, mas, né, o tetra do Verstappen, convenhamos, foi decidido no Brasil. Então, ainda faltam 3 corridas, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, sendo que Qatar tem, né, a prova sprint. Então, 4 corridas, sendo uma delas curta. Como enxergar essa mudança no meio do campeonato? E queria saber se você, por mais que seja um pouco óbvio essa pergunta, eu queria saber se você relaciona a saída do Wittich com toda a polêmica que tomou conta da Fórmula 1 nesses últimos meses. E se quiser, você fala um pouco também do nosso querido Rui Marques. Afinal de contas, você foi o nosso responsável por cavucar, né, lá o passado do Rui Marques em conteúdo que vocês podem acompanhar lá em grandepremio.com.br, já está publicado pelo nosso Giovanni Danjo. É isso aí, já está lá no nosso site um perfil, né, explicando quem é o Rui Marques, mas primeiro começando pelo mais óbvio, né, pela pergunta que você me fez, eu acho que é nítido, né, o timing é muito específico, né, com 3 corridas restantes, ele poderia ter saído no final da temporada, ia ser um pouco menos descarado, digamos assim, e o Wittich com essa decisão entra para a história da Fórmula 1 como um diretor de provas um tanto quanto esquecível, porque ele chega no momento que a FIA tenta uma reformulação depois numa final no GP de Abu Dhabi, que, né, digamos assim, com essa proposta de reformulação na direção de prova, a FIA meio que assume a culpa pelo que aconteceu, pelas decisões tomadas pelo Michael Masi na época. Aí chega o Eduardo Freitas, já não agrada muito, logo de cara em 2022, fica pouquíssimo tempo, né, e estava naquele esquema de revezamento com o Wittich, e aí o Wittich fica pelo restante de 22, 23, momentos mais tranquilos, digamos assim, temporadas menos polêmicas, com menos disputas por título na Fórmula 1, é claro, por conta do domínio do Max Verstappen e da Red Bull, e no primeiro momento que há uma situação, digamos, em pista, é claro, um pouco mais tensa, um pouco mais polêmica, disputas, punições um pouco mais, podemos dizer, até um pouco mais importantes, né, significativas para o campeonato, aí ele acaba deixando o cargo e abre espaço para o Rui Marques. Então o Wittich, a minha visão é que não conseguiu suportar a menor pressão que já teve logo de cara e conseguiu ser um diretor de prova que ia controlar a situação, se a situação já estivesse naturalmente controlada, podemos dizer assim. Então, o Wittich, não dá nem para dizer que ele fez um trabalho ruim, eu acho que ele fez um trabalho completamente esquecível
na Fórmula 1, e o Rui Marques chega como um homem de confiança, digamos que até um sucessor natural, né? Porque é um que já tinha uma certa experiência em competições internacionais, mas principalmente nacionais. Ele é português, né? Filiado à Federação de Automobilismo Portuguesa, e aí ganhou a oportunidade naquela movimentação toda da chegada do Wittich, depois da saída do Massi. Ele foi assumir o cargo de diretor de prova da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Então, naturalmente, seria o passo seguinte da carreira dele subir para a Fórmula 1. Agora resta saber, é claro, né, qual vai ser a decisão, né, da FIA em relação à Fórmula 2 e à Fórmula 3, principalmente a Fórmula 2, que entra numa reta final decisiva do campeonato com 2 etapas para o final, e agora está sem diretor de provas. Então, né, resta saber qual vai ser a decisão, mas como eu destaquei, a grande surpresa mesmo é pelo timing da saída do Wittich, mas naturalmente, ao meu ver, o Rui Marques seria esse sucessor. Cuenca, a gente está num ano que tem tanta gente subindo da Fórmula 2 para a Fórmula 1 que até o diretor de prova subiu. Tá subindo piloto, tá subindo chefe de equipe, Oliver Oakes na Alpine, tá subindo diretor de... Enfim, o pessoal da Fórmula 2 tá sendo promovido, né? Tá claramente... a Fórmula 1 acredita realmente que o pessoal ali da Fórmula 2 tem condições de estar lá. Então, o que eu quero saber de você sentiremos falta de Niels Wittich? Não, nem um pouco. Acho que, como o Giovanni disse, ele é completamente esquecível. E ele tinha uma missão muito clara na Fórmula 1 quando ele assume depois do Michael Masi. Porque o Michael Masi tem toda a questão da polêmica, tem toda a questão de deixar todo mundo confuso em relação a regulamento, em relação a limite de pista, limite de disputas. E o Niels Wittich tem uma missão ali, que é deixar tudo bem claro, tudo bem definido para que pilotos, equipes, espectadores possam entender as regras e levar o esporte adiante sem grandes problemas, sem grandes discussões. A questão é que ele não conseguiu fazer isso, especialmente em 2024. 2022 e 2023 foram anos ruins da Fórmula 1. A gente precisa falar a verdade. Foram anos chatos, de corridas chatas, sem grandes disputas e tudo mais, com raríssimas exceções. Mas 2024 a gente viu uma renovação, várias equipes brigando por títulos, então houve um equilíbrio maior dentro das pistas, e ali as disputas aumentaram, as pressões aumentaram para pilotos, para diretores de prova, de equipes, e muitas vezes os pilotos passaram desse limite, principalmente o Verstappen, que foi o alvo de polêmicas em mais de uma corrida. E houve ali uma falta de padrão nas punições, de consistência nessas punições, que confundiu fãs, confundiu pilotos, confundiu equipes, levantou debate. Só que aí você vê que vai gerando um debate que não é só do torcedor na rede social, que é pró um piloto ou é contra tal piloto. Você vê os próprios pilotos levantando esse debate. A GPDA questionando as punições, entrando numa discussão, pedindo mudanças nessas definições dos diretores de provas, dos comissários. Então, ali eu acho que ele se perdeu e ele não deixou claro o que ele se propôs a fazer lá no início, que era tirar aquela má impressão do Michael Masi e deixar o esporte mais às claras. Ali ele se perdeu, vira realmente uma pessoa esquecível, vira realmente uma pessoa que passou sem grande destaque. Eu, para ser bem sincero, nem lembrava o nome dele. Para ser muito sincero, eu nem lembrava o nome, porque realmente é uma pessoa que passou e simplesmente não fez nome. Beleza, não se envolveu em grandes polêmicas, não se envolveu em coisas gigantes que envolvem título, que envolvem acidentes graves, etc. Pelo menos isso. Mas ele passa como alguém que a gente olha e fala, ele passou na Fórmula 1 por esses 2 anos e meio. Mas eu acho que de fato dava para ter esperado o fim da temporada, né? Não custava esperar mais 3 corridas. Acho que beleza, você ainda tem a disputa de 2 títulos, né, de mundial de pilotos e construtores, mas acho que dava para ter esperado mais 3 corridinhas, mais 3. Se a gente tem que esperar o fim do ano para poder ter uma folguinha, por que ele não pode? Aí é injusto também, né? Eu acho que o momento mais marcante do Wittich, do Wittich na Fórmula 1 foi um GP de Mônaco,
que, se não me engano, foi de 2022, né? Não foi de 2023, foi de 2022, em que a Fórmula 1 ainda estava saindo, né? O plano inicial da Fórmula 1 era fazer um revezamento, né? Entre o Nittit e o Eduardo Freitas. E aí, depois de algumas corridas, a Fórmula 1 voltou atrás e deixou só o Nittit como diretor de prova. A questão é que as anotações do diretor, aquele famoso caderninho com regras, né? A serem seguidas a cada etapa, dependendo da pista, né? Esse caderninho de regras estava variando de corrida para corrida, porque em cada uma delas era um diretor de prova diferente. E lá em Mônaco teve, né, uma polêmica com uma saída do pit lane, se não me engano foi do Verstappen, né, reclamando de outra pessoa saindo do pit lane e ultrapassando a linha branca, numa regra que na corrida passada era diferente, e aí mudou, enfim. Virou uma pequena confusão, foi resolvido logo depois, mas eu acho que foi o único momento de que o Nittit foi mencionado nesse tempo dele na Fórmula 1. Pode falar. Ano passado também. Ano passado na Áustria, que foi aquele festival de saídas de exceder limite de pista e tal. Ali ele também ficou bem pressionado, teve que se explicar em entrevista e tudo mais. É verdade, é verdade. A Aston Martin, né, roubou a cena, inclusive, nessa corrida, porque foi a Aston Martin que percebeu as violações. Só para trazer um pouco mais de informações, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, Rui Marques, como a gente já disse aqui, era o diretor de prova da Fórmula 2, né? Ele é ex-F3. Também vai assumir o cargo do Niels Wittich nessas 3 corridas finais da temporada, já a partir do GP de Las Vegas. É natural de Lisboa, português, é claro, de 51 anos. Além da Fórmula 2 e da Fórmula 3, também foi diretor de prova adjunto do WTCR, além de comissário da FIA e inspetor de circuitos pela entidade. Gil, algo que você queira adicionar sobre o Rui Marques ou a troca de diretores de prova da Fórmula 1? Não, eu acho que é exatamente isso, né? É uma troca que surpreende pelo timing, mas acaba sendo natural. Eu acho que o Rui Marques ele chega no momento para fechar um trabalho, né? Como a gente já bem destacou, sem grande destaque em termos de direção de prova, é claro, na Fórmula 1. Então é tocar o resto da temporada e a partir do ano que vem fazer esse trabalho que o Cuenca bem destacou, que era a função do Wittich desde que ele chegou, de definir, né? Delimitar bem as regras e definir um padrão, digamos assim, para o cumprimento dessas regras. Eu acho que esse vai ser o principal objetivo, a principal meta do Rui Marques chegando em 2025, né? Definir o que vai ser limite de pista, o que não vai ser, o que é um limite, né? Traçar essa linha, o que vai ser o limite numa disputa roda a roda entre 2 oponentes, são coisas que a gente esperava ver depois do Michael Masi e, como a gente falou, não viu durante o Wittich, que não deixa legado absolutamente nenhum. Então, né, para o Rui Marques que chega é tocar essa reta final de temporada sem grandes polêmicas, sem grande alarde, e aí, a partir de 2025, começar de fato essa reformulação que a FIA tanto prometeu depois de 2021. E, Gil, para a gente finalizar o assunto, para a gente fechar essa parte direção de prova da Fórmula 1, a temporada da Fórmula 2 teve, né, algumas confusões aqui e ali. Não é como se a gente pudesse dizer que a direção de prova foi sempre correta, né, nas suas tomadas de decisão. Numa temporada já marcada por essas discussões, você vê o Rui Marques como um cara pronto para segurar esse rojão na Fórmula 1, com cancha para isso? Pelo histórico do Rui Marques e também, é claro, pelo histórico da própria FIA, da Fórmula 1, nessa questão de direção de prova, acho difícil a gente ver um cara pronto, né, no Rui Marques. Até porque ele chegou na Fórmula 2 há 2 anos, né, junto com o Wittich chegando na Fórmula 1. Né, foi a mesma mudança, né, essas mudanças foram promovidas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um cara que tem pouca experiência, né, na questão da Fórmula 1, algumas polêmicas já acumuladas, mas nada de muito alarde. Mas, como eu falei, né, é um trabalho muito mais cauteloso e de definição de padrões que tem que ser feito na Fórmula 1 do que necessariamente algo muito grandioso. Então, eu não acho que ele tem uma experiência que fale por si só, digamos assim, mas ele tem um objetivo em mãos que é totalmente plausível, né? Algo que a FIA já deveria ter priorizado há algumas temporadas. Então, de novo, né, é uma experiência que não chama tanta atenção assim, não é um cara extremamente veterano em termos de direção de prova, mas já passou por vários âmbitos, né? Não foi apenas diretor de prova, mas também comissário, fiscal, enfim, ele conhece bem, ao que tudo indica, essa área do automobilismo, e quem sabe essa experiência seja suficiente para fazer esse trabalho que, digamos, é o mínimo que a FIA já deveria ter promovido.
Bom, podemos partir adiante para o nosso próximo assunto, né, do Paddock Sprint de hoje. Um assunto, inclusive, que eu gosto muito, porque promete trazer algumas polêmicas, né, algumas opiniões contrárias. Eu já notei algumas, inclusive, discordo da maioria. Então, vamos trazer aqui, a partir desses minutos, né, tudo que a gente pensa sobre a nova apresentação das pinturas da Fórmula 1, Cuenca. A Fórmula 1 anunciou que em 2025 as apresentações das pinturas dos carros serão feitas de uma maneira diferente, né? Que é um evento só, que vai ser realizado inclusive em Londres, anunciando todas as pinturas da temporada. Inclusive a Red Bull já fez uma postagem nas suas redes sociais, né, confirmando lá a presença no evento de lançamento, como se precisasse confirmar a presença, já que é uma equipe da Fórmula 1. Enfim, para a gente abrir, né, essa discussão, e aí eu vou passar a palavra ao Cuenca, e Danjo, você pode emendar logo na sequência, nem precisa passar por mim de novo. A primeira coisa que eu quero saber de vocês, é claro, para a gente abrir os trabalhos aqui, é o que acharam da decisão. Eu gosto pelo ponto de vista de mercado. Eu acho muito interessante você juntar todas as equipes, fazer um evento, fazer uma coisa única, mostrar de fato um carro ali com nova pintura, novidades aerodinâmicas. Talvez não tenha, então talvez as equipes não mostrem tantas novidades aerodinâmicas, afinal vai estar sua concorrente ali do lado e você não quer que eles vejam nada. Então talvez sejam apenas carros mais... só uma nova pintura, um novo acessório aqui a colar, não tenha nada muito novo nisso. Mas questão de mercado, em questão de você juntar todas as equipes, fazer um evento, atrair fã, colocar gente pagando ingresso, já é uma ideia muito boa. Eu gosto muito. Pensando no lado, nós somos jornalistas, é horrível. É horrível, porque a gente vai ter que escrever tudo num grande texto, 10 coisas diferentes. João Pedro, vem cá. Vem, conversa comigo. Vou aguardar o meu tempo aqui para discordar pacientemente de você. Não, porque tá? eu falo com a experiência que eu tive na MotoGP agora em Silverstone. Houve o evento de 75 anos da MotoGP, então todas as equipes iam lançar novas pinturas e todas lançaram ao mesmo tempo. Posso falar que foi caótico, que foi confuso, que foi uma coisa assim, para montar um texto é muito difícil. Mas pensando em questão de atrair fã, ter toda a questão mercadológica, pô, eu acho genial, acho muito bom. A MotoGP, como eu já disse, vai fazer uma coisa parecida, dia 4 de fevereiro em Bangkok, na Tailândia. Também, todas as equipes num grande evento, mostrando tudo. Esse da Fórmula 1 vai ser em Londres, numa arena, né, num grande ginásio lá, que esqueci o nome. E o da MotoGP, pelo menos, vai ser num espaço aberto, vai ser numa área mais que mostre a cidade e tudo mais. Mas é o Liberty Media apostando em grandes eventos para atrair os fãs. Porque realmente esses lançamentos de carro de Fórmula 1 são chatos. Para gente que acompanha, para o fã que fica ansioso, é chato. Às vezes vai lá uma equipe, bota um videozinho de 40 segundos nas redes sociais e lançamos nosso carro, e sobe 10 fotos no site. É péssimo, é péssimo. Aí você vai lá e tem uma declaração do chefe de equipe e uma do piloto. Pô, é horrível. Então, ter um troço desse diferente, eu acho bacana, eu gosto da ideia. Ainda acho que vai ser cafona? Ainda acho que vai ser cafona, mas vai ser legal. Eu tento concordar. Eu acho que é interessante porque você está tentando vender um produto, né, no sentido do lançamento das pinturas, né, vai ter venda de ingressos, né, os fãs vão poder acompanhar de perto que estiverem lá em Londres, na O2 Arena, né, deve ser assim a pronúncia, do ginásio lá que eles vão fazer esse evento. Então, é uma oportunidade que, de novo, né, isso aí tem assinatura, o carimbo da Liberty Media, né, é uma americanização desse evento muito grande. Obviamente, a gente ainda não tem os detalhes, mas vendo também as imagens, né, que eles divulgaram de como deve ser o evento, provavelmente vai ter toda uma apresentação, né? Não vai ser uma feira, digamos assim, que vão ter os 10 carros expostos, assim. Parece que vai haver toda uma apresentação, um palco, não sei se os carros vão ser exibidos ali ao vivo também, provavelmente, né? Deve haver alguma coisa nesse sentido. Então vai ser um grande evento mesmo, né, que eles vão fazer de exibição de exibição dos carros nesse palco, não só uma feira de exposição. Então tem tudo para ser um evento que, no mínimo,
vai chamar a atenção. Como eu falei, tem o carimbo da Liberty Media, esse evento. Difícil a gente ver a Fórmula 1 fazer isso em outras épocas, em outros momentos de sua história, mas tem a cara da Fórmula 1 atual. E de novo, né, para o fã, para o torcedor, acaba sendo um evento a mais, né, que já vai aquecendo os motores para a nova temporada. Então, acho que tem esse lado positivo. Mas eu concordo também com o Coelho, que eu fico imaginando como vai ser essa cobertura. No mínimo vai ser caótica, pelo menos não vai ser de madrugada, mas no mínimo vai ser caótica. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que O2 Arena só me lembra a camisa do Arsenal na época do Henry. Segunda coisa, eu acho que os pontos de vocês fazem total sentido. Inclusive, eu concordo com a questão da... talvez da carga de trabalho ali naquele momento, né, de produzir esse relato. Mas, vamos lá. A primeira coisa é que a gente não tem ainda a noção de como vai ser o evento, então isso é muito importante, porque eu concordo com o que disse o Danjo. Não vai haver uma série de carros expostos para as pessoas olharem. Provavelmente vai ser o mesmo sistema atual, só que em sequência. Uma equipe, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Fazendo as suas próprias apresentações. Uma coisa que eu acho bem interessante o Cuenca disse, eu duvido que a gente veja novidades aerodinâmicas, esse tipo de coisa. Eu concordo, eu duvido, isso não vai acontecer, mas isso já não acontece, né? Isso já não acontece. Os carros são lançados completamente diferentes do que vai para a pista. A Red Bull esse ano foi uma pequena exceção nisso, né, que ela realmente mostrou um carro muito mais próximo, ainda que ela tenha escondido completamente ali a parte traseira, né, do difusor, escondeu também algumas coisas entre o sidepod e o eixo dianteiro, enfim, algumas coisas foram bem escondidas ali, mas foi a equipe que mais mostrou algo. Teve equipe, como acho que foi a Sauber, foi a Haas, era literalmente um slide. Não tinha carro, era um render, era uma imagem 3D. Então, assim... Era um Photoshop ali em cima do carro do ano passado. Assim, pegaram o carro do ano passado, vamos ajeitar aqui as cores, dos patrocínios e tal, e aí quando o carro vai para a pista você vê que ele é completamente diferente. Isso aconteceu, inclusive, em 2022, primeiro ano do regulamento, em que todos os carros que foram apresentados não tinham nada a ver com o que foi para a pista, principalmente na asa dianteira, que era completamente diferente. Eles copiaram aquela asa traseira, aquela asa traseira padrão da Fórmula 1, quando a Fórmula 1 anuncia o novo regulamento, e essa asa traseira nunca foi para a pista de fato. As equipes encontraram evoluções antes da temporada começar. Então, eu sei que tem muita gente que gosta dos anúncios individuais e tal, porque é a tradição. Eu acho eles horrorosos há muito tempo já, há muito tempo. Eu não estou falando dos anúncios da Ferrari na época do Schumacher, não, em que eles convidavam jornalistas para o jantar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando das atuais, né, pelo YouTube, essas apresentações que não são apresentações. Sem falar que cada uma é feita no horário do seu país. Então a Red Bull está preocupada com o seu fuso horário, a Mercedes com o seu fuso horário, né, enfim, todas elas, né, Ferrari, McLaren. E aí você tem uma live que é meio-dia, você tem outra que é 4 da tarde, você tem uma que é 3 da manhã. Isso não é bom para ninguém. Isso não valoriza produto nenhum. Você pegar um evento, como vocês disseram, criar uma estrutura, cobrar ingresso, montar, né, uma coisa glamourosa, como a Fórmula 1 quer ser. A Fórmula 1 quer isso. A Fórmula 1 quer esse, como disse o Cuenca, né, essa cafonice. Faz parte da Fórmula 1. Faz parte não só da Fórmula 1, como dos donos americanos da Fórmula 1. Então você junta dois lados cafonas e vira uma grande cafonice. É normal isso. E é isso, é o que a Fórmula 1 quer, né? Uma coisa luxuosa, lotada, com os carros sendo apresentados. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Achava horrível as apresentações dos carros nesses últimos anos. Confesso que não pensei nessa possibilidade, né, de criar um evento e apresentar os carros, mas acho que é uma decisão que vai gerar controvérsia agora e que daqui a alguns anos as pessoas vão falar que é o óbvio, que era o óbvio a ser feito. E fico me questionando, Cuenca, porque o Liberty Media, ele é dono da Fórmula 1, né? Ele é detentor dos direitos da Fórmula 1, da MotoGP e da Fórmula E. Então, assim, será que vai rolar essa introdução também lá na Fórmula E? Porque atualmente as apresentações são basicamente feitas pelo X, né? Pelo Twitter. Então, isso é uma coisa que poderia mudar bastante. A exceção da DS Penske, que fez uma grande apresentação. Você quer falar alguma coisa? Né, você falou dos horários. Esse ano a gente faz as nossas lives de React. E esse ano eu fui escalado para fazer a da RB. E, começou às 3h30 da manhã. Ficamos Rodrigo Berton e eu aqui acordados, enrolando, falando. E eles simplesmente postaram 5 fotos no Twitter e pronto, foi só isso. E com atraso.
Com atraso, vale dizer. Então, realmente, tem que acabar essas apresentações horrorosas. Eram legais aquelas lá que tinha evento, que iam fazer coisas espalhafatosas, bota no centro de Milão, o Briatore mostrando o carro. Ali era legal. Isso era maneiro, isso era maneiro. A Ferrari levando os jornalistas lá para uma montanha cheia de neve. É, isso. Eu esqueci onde é. Não me falhou. A Ducati também faz lá o Vroom. Esqueci o nome. Isso é outra coisa, a gente não tá falando disso. Madonna de Campilho. Isso, é isso, né? Acho que é isso mesmo. Isso. Lá era legal, isso era diferente, eu gostava. É isso. Agora, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e não só pela internet, né? Mas pessoalmente também, o paddock, enfim, muita coisa é diferente hoje em dia. E Gil, queria puxar, você tá aqui no Grande Prêmio desde esse ano, né? Então você não teve a oportunidade ainda de participar desses reacts com a gente. Eu queria saber o que você acha dessas apresentações individuais que eram feitas até o início desse ano. E, enfim, fazer realmente um apanhado aí do que você pensa sobre esse assunto. Eu acho que facilita nessa questão do fuso horário que você bem colocou, né? Junta tudo em um horário só, ainda mais em Londres, né? Que é um fuso horário, né? Obviamente, na visão eurocentrista, bem no meio do mundo. Então, digamos que é um ponto em comum, né? Digamos assim, é mais fácil de todo mundo acompanhar o lançamento. Então, facilita nessa questão logística, digamos assim, e também padroniza tudo, né? Cada equipe, né? Como vocês bem destacaram, antigamente haviam eventos maiores, mais criatividade nesses lançamentos. Hoje em dia, não necessariamente. Eu acho que, no geral, vai haver uma padronização de como vai ser feito essa revelação, esse anúncio, e, obviamente, naturalmente, isso daí vai acabar sendo um padrão melhor do que a gente tem atualmente, né? Que, como o Cuenca destacou, a gente corre o risco de ficar na expectativa e receber 5 fotos de renderização do carro do ano passado, só com a pintura nova, de algo que praticamente não diz nada. A gente só vai ver como que o carro vai ser pintado. E isso, para o fã do automobilismo, às vezes não é o suficiente. A gente quer ver um pouco mais, a gente quer ver mais desse carro, a gente quer um evento um pouco mais grandioso. Então, eu acho que nesse ponto, nesse sentido, o evento vai acabar ajudando nessa venda desse produto, como eu também já havia destacado anteriormente, né? Nessa divulgação de pinturas que vai ser, obviamente, muito mais relevante daqui para frente. E, pessoal, nossa programação aqui do Paddock Sprint acabou de passar por uma pequena mudança, porque... Notícia de última hora, informação, é importante trazer aqui. Em fala ao portal alemão Motorsport Magazine, Nils Wittich, né, que a gente falou aqui desde o início do programa, o diretor de prova que supostamente se retirou do cargo na Fórmula 1, disse o seguinte: eu não me demiti. A informação do portal é isso, Cuenca. É a frase e essa é a notícia. É isso que é importante. Eu não me demiti. A informação do portal, inclusive, é de que ele foi avisado sobre a saída do cargo pouco antes do comunicado ser publicado pela Fórmula 1. E aí, é claro, né, a imprensa foi atrás dele para uma declaração e a resposta dele foi: eu não me demiti. Cuenca, se a gente já estava falando aqui que a provável saída o pedido de saída do Wittich tinha a ver com essa polêmica toda que está tomando conta da temporada, agora me parece que está muito claro que tudo isso acabou culminando em uma demissão mesmo. Só que fazer isso a 3 corridas do fim do campeonato, Cuenca, como é que você explica? Cara, eu não entendo. Deve ter sido um processo de fritura muito grande, não é possível. Porque, assim, você não consegue esperar 3 corridas, você não consegue esperar... E, assim, são 3 etapas em sequência agora. É tudo, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Acabou. Te vejo nunca mais. Ponto, é isso. Quem nunca teve aquela namorada que você enrolou ali 2 semanas para terminar com ela? Namorada ali que você fala, vou esperar passar o aniversário dele, dar um presente e depois você vai. Vai. Sabe, não. A Fórmula 1 tem cada decisão. A Fórmula 1 e a FIA tomam cada decisão, assim, estapafúrdia, que eu fico... Eu não queria falar outra palavra, mas você sabe o que eu pensei. Que realmente eu fico em choque, cara. Eu fico em choque. Gostei da analogia do Cuenca, da namorada, porque é exatamente isso. E eu não sei, eu já passei por isso. Né?
Todos já estivemos lá. Agora, eu não sei o que a FIA pensou, né, a respeito disso, porque era óbvio que ele ia negar, né? Já está desempregado, foi demitido. Você acha que ele ia, né, aceitar essa versão da FIA caladinho? Não, óbvio que não. Óbvio que ele vai falar para a imprensa que não foi demitido. Olha, eu não sei, tem algumas coisas que acontecem no universo da Fórmula 1 que me fazem, realmente ainda me impressionam. Para um esporte tão cheio de dinheiro, de glamour, é impressionante, é realmente impressionante, porque você ter a oportunidade de fazer isso de uma maneira calma, tranquila, sem gerar repercussões, o campeonato encerrado, né, o campeão claro, e você fazer isso faltando 3 corridas para terminar o campeonato, enfim, é uma coisa muito, muito complicada e é difícil um pouco de acreditar nos processos da Fórmula 1 mesmo, nas tomadas de decisão, porque às vezes parece que a Fórmula 1 quer estar no foco ali do furacão, né? É estranho, é muito estranho. Ainda mais depois de uma etapa que praticamente definiu o título, enfim. Seguindo adiante, já que a minha vontade de verdade era trazer a pauta do programa, o que está sendo falado no chat privado aqui da nossa transmissão, mas eu não posso fazer isso. Então eu vou passar adiante, vou falar da final da NASCAR. Vamos falar da final da NASCAR, teve final no último fim de semana, tricampeonato para Joey Logano. Claro que a gente precisa dar pelo menos uma pincelada antes de já partir direto para a MotoGP. Um campeonato cheio de polêmica, então pelo menos a partir dessa reta final, muita polêmica. O próprio Logano chegou a ser eliminado durante os playoffs, passou porque outro piloto foi punido, só que até aí tudo bem. O grande problema foi na última fase dos playoffs, né, lá no Round of Eight, que o Ryan Blaney estava ganhando a corrida no final bom, como já tinha, né, o Logano e o Tyler Reddick já tinham vencido, só faltava uma vaga na final que deveria ser conquistada por pontos. O Christopher Bell estava a uma posição de conquistar essa vaga, mas ele nem precisaria tomar essa posição, porque bastava o William Byron perder uma posição para que ele ficasse com a vaga também. O William Byron estava sofrendo com pneus completamente desgastados e sofreu, né, aproximações bem rápidas, inclusive, de outros 2 carros da Chevrolet, que, se não me engano, eram de Austin Dillon e Ross Chastain, exatamente. Austin Dillon e Ross Chastain. Os 2 pararam atrás dele. Nenhum dos 2 fez nenhuma menção de ultrapassagem. Olha só, eu assisto a NASCAR já há algum tempo, eu vejo praticamente todas as corridas, e para mim, como espectador, não só como jornalista, foi uma coisa bem vergonhosa. Foi bem vergonhoso. Para quem assistiu ao vivo, ficou muito claro o que estava acontecendo. Nesse momento, lembrando que os 3 pilotam carros da Chevrolet, enquanto o Bell pilota um carro Toyota. E aí, na última volta, o Bubba Wallace, que também pilota um carro da Toyota, reclamou de um problema e reduziu a velocidade bruscamente. O Bell passou, mas saiu raspando lá no muro, foi punido e eliminado dos playoffs. E o William Byron acabou passando. O Christopher Bell, que, na minha opinião, merecia disputar essa final em relação a tudo que aconteceu lá em Martinsville. E, bom, tudo isso gerou uma grande polêmica, porque o Bell se disse roubado, disse que a Chevrolet manipulou a corrida, enfim, uma grande confusão. E, no fim das contas, nada disso fez diferença na final, porque o Logano foi lá, venceu com 1-2 da Penske, inclusive superou o Ryan Blaney, campeão do ano passado, e garantiu o título. Então, vou passar para vocês dois mais uma vez, podem seguir, né, sem voltar para mim, o que dizer dessa final da NASCAR, de toda essa polêmica que tomou conta disso, porque esse sistema de playoffs tem sido muito discutido, né? Ele é adorado lá nos Estados Unidos, mas ele deixa pontos de interrogação em relação à justiça esportiva. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Gil, pode começar. Eu acho que, se tratando da NASCAR, eu acho que o Christopher Bell tem um bom ponto, porque ficou muito descarado e a NASCAR já tem um histórico um pouco sujo, digamos assim, nesse lado. E o Christopher Bell, quer falar alguma coisa? Só para complementar, o rádio do Bubba Wallace mostrava o engenheiro dele dando a todo momento a posição do William Byron na pista. O rádio do Bubba Wallace, Toyota, em relação à posição do William Byron, Chevrolet. Então isso já aumentou muito, né, a sensação de manipulação, não só da Chevrolet, mas também da Toyota. Pode seguir, Gil, desculpa. Não, é exatamente isso, né? E a gente sabe que existem essas coisas na NASCAR, né? Não é nenhuma novidade, né? A gente já teve episódios de manipulação entre equipe, por exemplo, e até pegando o gancho, né, do Martin Truex Jr., que se despediu, né? Estava fazendo sua aposentadoria,
lá em 2012 ou 13, se eu não me engano, né, que ele teve aquele episódio com o Clint Bowyer também na disputa por uma vaga no Chase, né, e aí ele acabou, o Bowyer acabou rodando propositalmente, forçou a bandeira amarela, favoreceu algo muito parecido com o Crashgate, né, então a gente já tem histórico de manipulação na NASCAR há muito tempo, né, isso é só um exemplo para pegar, para ficar um pouco mais claro, mas naquele caso era entre equipes, não entre montadoras, né, entre marcas. Então não é nenhuma novidade, né? E o Christopher Bell, na minha visão, tem um ponto muito claro, né? E é uma pena que ele foi punido, né? A regra não permite fazer aquilo lá, né? Do muro, né? Algo que a gente já tinha até visto na NASCAR, na época acabou sendo banido depois, até por questão de segurança, né? O que às vezes é um pouco raro a NASCAR se preocupar muito por questão de segurança, mas acaba acontecendo e foi o reflexo disso e acabou prejudicando o Christopher Bell nesse sentido. Agora, falando um pouco sobre a final, sobre o título do Logano, muito questionado, né, o mérito, né, do título, mais pelo formato dos playoffs, que para mim é uma falha tremenda da NASCAR e que já tem de ser revista há muito tempo. Mas, por outro lado, né, inclusive o Logano acho que teve média de colocação final nas corridas em 17º nessa temporada, foi campeão. Né? Então, o formato dos playoffs totalmente não consolida, não premia o piloto mais consistente, como é de se ver no automobilismo. Mas ainda assim, o Logano não tem o que questionar. Ele entende muito bem e joga com o regulamento embaixo do braço. Não é à toa que ele é tricampeão nesse período de playoffs da NASCAR. Então, tem todo o mérito também de saber jogar conforme as regras do Joey Logano. E no final, ali com o Ryan Blaney se aproximando, foi uma reta final realmente que garantiu muito entretenimento. É isso que os playoffs têm que fazer, né? É isso que é a proposta dos playoffs, é garantir entretenimento. Se é justo ou não, se há um formato melhor ou não, é um outro debate, na minha visão, não é justo e é necessário um formato melhor. Mas não há o que questionar, o Joey Logano é um piloto extremamente talentoso que sabe jogar conforme as regras. E um ponto final polêmico para um campeonato que foi também extremamente polêmico. Eu lembro também a polêmica do Austin Dillon, que bateu inclusive no Logano e no Joey Hamilton, no Danny Hamlin, para ganhar a prova, e no final das contas aquela prova nem valeu para os playoffs, porque ele fez, obviamente, um movimento para lá de não permitido. Então, enfim, uma temporada NASCAR para lá de polêmica, como é de se costume, e que se encerra com o título de um piloto que entende muito bem um formato que não necessariamente é o mais justo. Ô, Cuenca, só para te passar aqui, até destrinchar o que o Gil falou, muito importante em relação às vitórias do Logano. O Logano fechou a temporada com 4 vitórias. 3 delas foram nos playoffs. Ele só venceu uma vez na temporada regular, na 19ª etapa da temporada. Até venceu uma antes, mas foi a All-Star Race, não conta pontos para o campeonato. Então, venceu uma na temporada regular, suficiente para você entrar nos playoffs, e aí venceu 3 vezes nos playoffs. Uma no Round of 16, uma no Round of 18 e a grande final. A única que ele não venceu foi no Round of 12, que ficou com vitórias de Chastain, Rick Stenhouse Jr., e Kyle Larson. O que dizer da final da NASCAR, Cuenca? Kyle Larson que venceu 6, né? E ficou fora. Eu sobre NASCAR, eu apenas queria dizer que se Kyle Larson não ganhou, eu tô feliz. Mas eu acho assim, a questão do Logano, eu acho justo. Se o piloto ali na reta final, ele vai lá e consegue explorar essa brecha do regulamento, você precisa de uma vitória e tal posição para estar nos playoffs, e depois você nos playoffs atropela, normal, é tipo o Santos de 2002, passa ali em 8º e depois vai atropelando o resto até ser campeão. É a vida, ele jogou com o regulamento. Se não me engano, teve em 2003 ou 2004, teve também o Matt Kenseth também, que foi campeão sem vencer, ou com uma vitória, uma coisa assim. Acho que foi a primeira temporada do Chase, inclusive, né? Que era o novo formato antes do playoff. Foi, e ali você tinha o Dale Earnhardt Jr. atropelando, você tinha já o Jimmy Johnson andando muito bem, o Jeff Gordon com várias vitórias do campeonato, mas quem levou foi o Matt Kenseth na regularidade. E acho que isso era faz parte do regulamento. Você saber jogar com o regulamento do campeonato, e ainda mais um campeonato tão longo quanto esse da NASCAR, você tem que saber explorar. Senão você vira ali mais um piloto no meio de pelotão mesmo. Cuenca, aproveitando que você acabou de nos dar a graça da sua palavra, já vou voltar a você, porque o próximo tópico te interessa bastante, eu acredito. Esse próximo final de semana a gente vai ter a final da MotoGP lá em Barcelona, a final que seria em Valência, né? Mas que foi mudada de palco por causa das enchentes que assolaram Valência. A Fórmula E também teve que trocar a pré-temporada. Este que vos fala iria e não foi. Então, muita coisa muda quando você troca a final do campeonato de uma pista para outra.
né? Então, Francesco Bagnaia de um lado, Jorge Martin do outro, e na liderança, o que esperar dessa decisão da MotoGP? Cuenca e Gil, você pode falar na sequência se quiser. Muda muita coisa, muda muito porque são pistas completamente diferentes, Valência e Barcelona. Valência é uma pista bem travada, é uma pista bem técnica, poucas retas, tem uma grande reta, que é a reta principal, mas um miolo ali é muito travado, exige muito, é aquele famoso stop and go, assim, que os pilotos da moto chamam, que você para, freia, acelera, mas logo você está parando de novo. Então é uma pista que não te dá muita aceleração, você não consegue pegar muito vácuo, por ser muito travada, muitas vezes não tem ponto de ultrapassagem ali no meio. Então eu nunca gostei muito da final em Valência, justamente por isso, porque não tem essa opção assim de muita ultrapassagem, apesar de algumas vezes a gente ter tido boas disputas ali. Barcelona, por outro lado, você tem uma grande reta, depois você tem uma outra reta oposta ali muito boa para pegar vácuo, e você tem um miolo de curvas que te proporcionam ultrapassagem. A curva 4, a curva 5, aquele hairpin ali um pouco antes da reta oposta. Então são pontos de ultrapassagem que te favorecem, que te ajudam. Vai ter, claro, um fator crucial nessa reta final. Não é a chuva que atinge o Valência, mas é o frio. No hemisfério norte, ali na Europa, está chegando o inverno e as temperaturas vão ser bem baixas, na casa de 12 a 15 graus para os pilotos. Então tem esse desafio para aquecer pneu, para evitar acidentes. Mas o Martin está bem tranquilo, né? Ele tem 24 pontos de vantagem. Se ele terminar a corrida sprint à frente do Bagnaia, se for 1-2 na corrida sprint, o Martin ganhar e o Bagnaia em segundo, o campeonato já acaba no sábado. Pode quebrar em um jejum de 65 anos, 65 anos, sem que o campeonato seja definido no sábado. Então, ele está com 8, 9 dedos ali na taça. É muito difícil ele perder. Ele precisaria perder a sprint e depois fazer uma grande lambança na corrida principal. Mas ele se mostrou um piloto muito mais maduro, muito mais concentrado e focado em garantir esses pontos ao longo da temporada do que de fato cometer os erros que o fizeram perder o título em 2023. Então, Martin, para mim, eu falei inclusive no Paddock Sprint de moto que nós tivemos semana passada, eu fiz com a Juliana Tesser, Martin, para mim, já leva o título na corrida sprint, para deixar também nosso domingo muito mais tranquilo na cobertura. Ficar mais tranquilo no domingo. E a história da temporada tem sido isso, né? A sprint acabou sendo decisiva, né? Porque o Bagnaia tem 10 vitórias ao todo e ainda assim está uma vantagem muito grande do primeiro colocado, que é o Martin, que tem 3 vitórias, né, nas corridas, é claro, de domingo. Mas na sprint tem sido a diferença, porque o Martin tem sido muito mais consistente, enquanto o Bagnaia tem tido problemas para pontuar aos sábados. Então isso tem feito a diferença e para mim não seria nenhuma surpresa se eu tivesse que apostar. É claro, também apostaria numa vitória do Martin já no sábado, né? Já no triunfo dele, já na primeira corrida, na corrida sprint em Barcelona. Também achei bem interessante mais cedo na temporada, né, que a Ducati decidiu também parar, né, o desenvolvimento das motos para promover uma disputa um pouco mais equilibrada e justa, né, entre os dois pilotos. Achei isso interessante, no mínimo. Não sei necessariamente se eu concordo, porque eu acho que também faz parte de saber quem é o melhor piloto, quem também consegue se adaptar ao desenvolvimento melhor. Mas a Ducati escolheu, é claro, também por conta das mudanças, né, para a temporada que vem na escalação, escolheu não interferir tanto na disputa. Mas como o Cuenca já bem colocou, o Martin tem sido um piloto um pouco mais sólido, principalmente se tratando de corrida sprint, e tem totais condições de confirmar esse título, quem sabe até no sábado. Provavelmente pode acabar caindo para o domingo, não seria nenhuma surpresa, mas acho que no sábado o Martin já vem forte para garantir esse título. E só para completar aqui rapidinho, essa questão do desenvolvimento, se depender da imprensa espanhola, nossa, as teorias da conspiração de que vão prejudicar o Martin, já soltaram, um jornalista aí, certo renome até, já soltou que talvez a Ducati entregue motores defasados, usados para o Martin correr em Barcelona, para favorecer o Bagnaia, e aí a gente volta naquela treta Rossi e Marques do passado, preguiça. Eu gosto dessa parte da MotoGP, gosto bastante, inclusive. Falta isso na Fórmula 1, falta muito isso.
eu acho que a gente já pode se encaminhar, né, para o final do nosso Paddock Sprint. Gabriel Bortoleto, precisamos falar aqui sobre Gabriel Bortoleto, porque aconteceu uma coisa engraçada, Cuenca e Gio. Apesar de tudo que foi falado nas últimas semanas na internet, Mattia Binotto confirmou a informação do Grande Prêmio. Olha só, ele confirmou a informação do Grande Prêmio de que o Gabriel Bortoleto já não fazia mais parte da academia McLaren, né? Que ele não precisou pagar nada à McLaren, foi um acordo lá entre o brasileiro e a academia McLaren, e que a única dúvida da Sauber, como está escrito na matéria do Grande Prêmio, é se a contratação seria feita para 2025 ou para 2026. E que a chegada do Bortoleto em si, ter Gabriel Bortoleto, já era algo definido pela equipe. Que a única dúvida era se ele seria titular no ano que vem ou faria um ano aí de treino, de experiência para ser titular em 2026. Só que entraram Berman, Colapinto, né, o Lawson e a Sauber ficou convencida de que não teria necessidade de dar um ano, né, como reserva para ele, um ano só de período de testes, e que ele teria capacidade de chegar já como titular na Fórmula 1. Achei bem interessante essa fala do Binotto, porque ela casa perfeitamente com toda a informação que trouxe o Grande Prêmio. Então, acho que está muito claro, a gente nem precisa mais falar de que a Fórmula 1 vive um processo óbvio de renovação, né? A gente já tem para o ano que vem Colapinto, o Colapinto é o único, literalmente, que não está confirmado, mas negociando, né? A gente tem o Jack Durham, que agora ficou ali meio em dúvida na Alpine, mas é o cara que a Alpine anunciou para ser o titular no ano que vem, André Kimi Antonelli na Mercedes, Oliver Berman na Haas e Gabriel Bortoleto na Sauber. Além, é claro, do Liam Lawson, que a gente ainda não sabe, né, se vai ser Red Bull ou se vai ser RB em 2025. É um óbvio processo de renovação e o que eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, para a gente encerrar o nosso Paddock Sprint, pode falar Gio, depois Cuenca, não tem problema, é fazer realmente uma categorização aí, mesmo que um pouco mais rápida, de onde se encaixa Gabriel Bortoleto no meio desses novatos. Para vocês, quem sai na frente, quem está lá atrás e aonde está Bortoleto nessa história? Eu acho interessante a evolução do Bortoleto, né, a ascensão dele até a Fórmula 1, quebra um pouco a lógica do que a gente está vendo, porque a gente está vendo muitos pilotos, como é o caso do Antonelli, como é o caso do Berman, que estão ganhando um espaço na Fórmula 1 e ganhando uma moral maior das equipes, muito mais graças a testes privados, né, com carros de Fórmula 1, carros antigos, do que de fato com performance na Fórmula 2 nas categorias de acesso. O Bortoleto já é um outro caso. Ele foi campeão da Fórmula 3 na temporada de estreia, tem tudo para ser campeão da Fórmula 2, está liderando a temporada com 2 corridas restantes e tem mostrado desempenho impressionante na Fórmula 2. Um domínio, não domínio, mas performances estelares constantes, né? Aquela corrida de 22º para primeiro em Monza é um grande exemplo disso. Então, o Bortoleto ele tem ido num caminho diferente, não necessariamente um caminho oposto, mas um caminho diferente para ganhar essa visão, digamos assim, para ganhar essa moral das equipes da Fórmula 1, inclusive da Sauber, que, como o Binotto já bem destacou, sempre teve como prioridade ou certeza de que teria o Gabriel Bortoleto no grid. Então, eu acho que o Bortoleto, por ir nesse caminho um pouco mais alternativo, né, em comparação com o que a gente está acostumado a ver a Fórmula 1 e também está vendo os novatos nessa temporada, eu acho que ele acaba ficando no meio desse espectro, né? Eu acho que um Jack Durham fica um pouco mais para o outro lado, né? Uma dúvida um pouco maior, ainda mais com esses rumores de que a Alpine está indo atrás do Colapinto. Então, né, o Durham já chega sem moral nenhuma se ele, né, for confirmado mesmo como piloto da Alpine para 2025, e aí vai ter que se provar mesmo, vai ter que provar seu valor de que ele não é apenas um piloto reserva, mas que merece uma vaga como titular na Fórmula 1. E no outro lado a gente já vê, em termos de expectativas, eu falo, né, um Kimi Antonelli e também um Oli Berman, né? Eu acho que os dois são, digamos que os que chegam com maior expectativa, entre os novatos, é claro, para a temporada de 2025. O Antonelli, pela ascensão repentina que ele teve, né, indo da freca para a Fórmula 2, na Fórmula 2 mal, né, conseguindo ter performances consistentes, antes mesmo da primeira vitória, já era o grande favorito a assumir o lugar do Lewis Hamilton na Mercedes. Então, por todo esse salto repentino que teve o Antonelli, ele chega com uma expectativa muito alta, apesar da pouca idade, e o Oliver Berman pelo que ele já fez com carros de Fórmula 1, né? O GP de São Paulo, obviamente, foi uma exceção, né? As condições, ele obviamente não estava acostumado, principalmente no carro de Fórmula 1, mas nas outras performances que teve, substituindo o Kevin Magnussen, que estava suspenso, e também o Carlos Sainz, depois da cirurgia de apêndice dele, ele teve performances que chamaram atenção para um piloto novato. Então, obviamente, ele também chega com uma expectativa maior,
E o Franco Colapinto pode flutuar nesse espectro muito porque a gente não sabe o futuro dele. Pode ser que ele não esteja em 2025 no grid. Se ele estiver com uma Red Bull, por exemplo, no lugar do Pérez, eu acho que a pressão vai ser muito grande, não sei se a expectativa vai ser tão grande assim. Agora, se ele estiver numa equipe mais de meio de pelotão, a expectativa é que ele consiga performar com uma pressão menor. Então, o Colapinto fica meio confuso nesse espectro. Ainda acho que ele vai acabar ficando de fora do grid, vai ficar como reserva da Williams, mas é questão de tempo para ele ser titular. É apenas abrir uma vaga que já vai ter concorrência pelo Colapinto. Então, eu acho que é assim que eu enxergo a situação dos novatos na Fórmula 1 para 2025. Cuenca, se não me engano, posso estar enganado, o Gil esqueceu o Jack Durham, que é algo que eu faço o tempo inteiro. Ah, falou? Eu esqueço. Falei que ele tá do outro lado do espectro. Você esqueceu. Eu não lembro que o Jack Durham vai estar no grid da Fórmula 1 2025. Mas eu concordo, eu esqueço também. É uma coisa que, sério, eu lembro agora, né? A gente, quando para pensar, claro que a gente lembra, a gente não esquece quem vai ser o piloto no que vem, mas pensando no grid, assim, pensando em movimentações, em vários momentos eu esqueço que Jack Durham vai estar na Fórmula 1 no ano que vem. Você, Cuenca, nosso especialista em moto, você pode falar até um pouco mais sobre, né, a transição, né, o compartilhamento de talento de Mick para Jack Durham e o que você acha sobre esses novatos da Fórmula 1. Bom, claramente o Mick Durham não passou nenhum talento para o filho, porque o pai é facilmente ali um dos 5 maiores pilotos da história do Mundial de Motociclismo, e o filho foi totalmente esquecível na Fórmula 3. Na Fórmula 2 foi terrível de ruim. Na Fórmula 3 ele ainda teve ali seus momentos, teve ali uma treta com a equipe Trident numa corrida na Rússia, eu lembro bem, mas na Fórmula 2 foi terrível, ruim, é um piloto ruim, tá ali por nome, tá ali por dinheiro, mas é ruim. Mesmo no próprio projeto da Alpine ele não era o melhor, você tinha outros nomes ali melhores, até o Vitor Martins, por exemplo, que era melhor, é mais talentoso do que ele. Então eu realmente fiquei bem. Quando a Alpine soltou esse nome, eu fiquei bem... que porcaria. E eu acho que é isso. Ele não dura muito também no grid, não. Vai tomar uma troba do Gasly logo de cara. E não duvido que eles corram atrás de um Colapinto, de um Liam Lawson, de um Hadjar, que está ali na porta da Fórmula 1, andando muito bem e que talvez não tenha tanta chance na academia Red Bull. Então eu não duvido que a Alpine acabe buscando um outro nome, porque o Jack Durham é esquecível, é ruim, não pegou nada do talento do pai, mas pegou muito dinheiro para poder correr na Fórmula 1. E só para completar, porque eu esqueci do Lawson. Para mim, ele nem é novato mais, né? Ano passado já correu, esse ano também, mas eu acho que ele entra mais ou menos no Colapinto também, né? Dependendo de onde ele estiver. Se estiver na RB, é aquela competição com o Yuki Tsunoda para tentar subir para a Red Bull. Se tiver já na Red Bull, a pressão vai ser um pouco maior, a expectativa, consequentemente, também. Se tiver na Red Bull, o trabalho é não ser massacrado, né? Porque ultimamente, se ele conseguir fazer isso, ele já vai ser muito melhor do que todos os outros companheiros do Verstappen por lá. Pessoal, para a gente finalizar o nosso Paddock Sprint, eu tenho uma novidade para trazer para vocês. No dia 29 de novembro, a gente vai lançar o novo clube de membros do Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios exclusivos. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além do clube de descontos, aulas online exclusivas, telemedicina e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Escolha o seu plano. A gente tem 3. O Pole, R$ 9,99 por mês. O Hat-Trick, R$ 29,99 por mês. Ou o Grand Chelem, por R$ 69,99 por mês. Você está curioso? Veja quais descontos você terá direito em descontos.grandepremio.com.br. Lembrando que o lançamento acontece no dia 29 e é a partir deste dia em que você poderá se cadastrar. Vou agradecer a presença de Pedro Luiz Cuenca, de Giovanni D'Angelo e Pedro Prado aqui na produção e a gente se vê na semana que vem. Valeu! O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada.
Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.